Apresentado orgulhosamente pela Flamboyar, tá no ar o Vá Surfagina. Eu sou a Carolina Bride, jornalista e uma das criadoras da Flamboyar, e aqui você vai ouvir as histórias, as experiências, visões e opiniões de mulheres envolvidas nas mais diversas frentes do surf. De surfistas, atletas, a fotógrafas, jornalistas, shapers, enfim, mulheres que de alguma forma movimentam a cena. Aqui a gente vai tratar o surf feminino como o que ele é de fato, surf. De qualidade, performance, coração e principalmente cérebro. Segue lá no Instagram, @flamboyar. Você também encontra a gente no Facebook, YouTube e no flamboyar.com.br. Segue o Vá Surfagina aí no seu tocador de podcast para sempre receber as atualizações. Se você está no Spotify, segue e compartilha esse episódio nos seus stories. Se você está no Apple Podcasts, segue aí também e deixa sua recomendação. E se você está escutando pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e mostra que você não só sabe, como também gosta de ativar o sininho. De uns anos pra cá, todo mundo deve ter percebido pipocar nas praias brasileiras movimentos de mulheres reunidas para encarar os mais variados desafios que habitam o outside. E aí eu falo não só da inconstância e imprevisibilidade dos mares e das ondas, mas também dos mais variados bloqueios que podem surgir quando a gente decide encarar aquela velha vontade de surfar. Cada mulher, óbvio, tem sua própria história pessoal que faz do caminho até o surf mais ou menos difícil. Mas não há uma só que negue a realidade de que ser mulher nesse contexto traz sempre desafios além da clássica e almejada evolução surfística. Falando de mim, eu adoro passar pelos meus processos de aprendizado bem na miúda, se possível imperceptível. Mas eu vejo essas iniciativas de agrupamento como algo fundamental na retomada do espaço feminino no surf. Mulheres juntas, em grupo, têm mais força para derrubar estereótipos. Por isso, vejo essas iniciativas com um baita entusiasmo e decidi que esse é um bom lugar para entender melhor como esses grupos se organizam pelo Brasil. A gente vive em um país tão grande e tão diverso que eu duvido que cada um desses grupos seja igual ao outro. E nesse episódio eu vou conversar com a Lê Bressan e a Luna Feldman, do Ela Surf de Florianópolis, que usa o surf como instrumento de desenvolvimento pessoal para mulheres, e para isso desenvolveu uma metodologia própria. Oi, Ale. Oi, Luna, tudo bem? Oi. Oi. Então, vamos lá. Eu queria conversar com vocês. Hoje a gente vai falar da Ela Surf, projeto que vocês tocam aí em Florianópolis, né? Eu queria saber, Ale, você é estudante, né? Uma futura engenheira. Você já atua profissionalmente na área e eu queria saber o que te levou a fundar a Ela Surf. Foi lá em 2017, né? Isso. Eu me lembro que a gente conversou uns meses atrás, você me contou, né, que houve todo um processo de evolução, desde que você criou e tal, até o entendimento do que era mesmo o papel, né, do grupo, do que ele poderia desenvolver de fato e virar. Então eu queria que você contasse um pouco desse processo todo, assim, desde de quando surgiu a ideia até o que ele se tornou. Certo. Na verdade, eu digo que Ela Surf foi um processo, né? Desde 2017. A iniciação da Ela foi bem curiosa, inclusive, porque eu comecei a surfar nessa época, no começo de 2017, né? E existia um incômodo muito pessoal meu de não ter mulheres na água, né? Esse incômodo geral que as mulheres têm, né? Mas isso me gerava um desconforto tal que eu precisava fazer alguma coisa, né? E eu comecei em todos os movimentos de surf feminino que tem aqui em Floripa, que são incríveis. Mas eu não sentia algo que me fizesse eu ficar naqueles grupos, né? E eu fui convidada para participar de um evento que se chama Startup Weekend do Sebrae. Eles fazem anualmente um encontro de mulheres para desenvolver algumas ideias. Então eu fui com o pensamento de ir lá e ver como que seria esse evento, né? E na hora surgiu essa ideia de eu montar um grupo de mulheres surfistas, né? Que a gente tivesse encontros informais. E eu fui lá na frente dessa ideia e a galera gostou muito. E eu tive que ficar para construir essa ideia, né? E foi muito legal. De lá para cá, naquele dia a gente formou um grupo de 7 pessoas, né? A gente não ganhou o evento, mas eles gostaram tanto da ideia que eles queriam que a gente continuasse a fazer as coisas. De lá para cá, um total, a gente estava contabilizando esses dias que teve mais de 15 mulheres que já participaram do projeto. E foi muito legal. Desde o início a gente viu que as mulheres precisavam mais, além do que o surf, né? E a gente queria entender o que elas precisavam, né? E na primeira semana a gente fez uma pesquisa para entender um pouquinho a mulher, as dificuldades. A gente percebeu que a gente tinha 3 questões principais, que era o medo,
a falta de confiança e a questão também de grupos de mulheres que não existiam. Então a gente pegou essas três formas, esses três temas e começou a desenvolver algo que contemplasse todas essas questões, né? A gente começou a trazer yoga, deu muito certo. O primeiro evento que a gente fez de imersões, né? Que são eventos de 3 dias, no final de semana. Foi muito legal, as meninas gostaram muito e a gente viu que tinha muito potencial. De lá para cá, a gente começou a entender mais como funcionava essa questão da mulher. E foi muito legal porque a gente viu que a gente poderia explorar um pouco mais, né? E depois, 2018, a Luna, que é psicóloga, a Eduarda, que também é psicóloga, e a Gabi, que também é psicóloga, entraram no grupo. Isso eu falo que a partir de 2018, no final de 2018, ela teve uma grande transformação. Porque como eu sou uma futura engenheira, eu tenho um olhar mais, vamos dizer assim, cético das coisas, né? Padrão, aquele olhar. E trazer elas com um olhar um pouco mais integral, né? Um olhar mais sensível, trouxe que existiam outras formas de a gente evoluir no surf, não só a técnica, né? Isso foi muito legal, agregou, e a gente percebeu que ela tinha um diferencial muito grande porque a gente englobava o integral. E eu acho que a Luna ela pode também trazer desse olhar, né, um pouquinho pra gente. Antes da gente entrar, né, nessas vertentes todas, eu queria saber hoje o que a Ela Surf é, assim, como vocês definem essa, né, toda essa... O que é uma empresa, é um grupo, é um projeto, como vocês definem a Ela Surf hoje? A Ela, carinhosamente a gente fala ela, né? A Ela é uma empresa, somos em 3 que atuamos. A gente tem uma proposta, um olhar integral do surf, que isso envolve a questão mental, a questão emocional e a questão física. O surf, ele não é simplesmente cair no mar. O surf, ele é muito mais que isso. Então a gente precisa realmente trabalhar de forma integral isso. Uma coisa que eu me lembro quando a gente conversou aí meses atrás, você me falou que o surf ele era um instrumento, né, do desenvolvimento pessoal da mulher. Então eu queria saber como é que isso acontece, qual que é a dinâmica, de repente a Luna pode dar um parecer mais aí nesse sentido, como é que isso acontece, assim? Então, justamente por isso que a Alessandra trouxe, né, de que nessa pesquisa os maiores desafios das mulheres para o surf era grupo de mulheres, medo, né, e falta de confiança, pouca confiança em si. Esse aspecto, esse olhar pro emocional, pro mental, é muito importante para o surf, né? Porque, como a Alessandra falou, surfar não é só ficar em pé. E quando a gente quer entrar no mar, quando a gente quer surfar, quando a gente quer ficar em pé, a gente precisa enfrentar muitas barreiras internas, muitos medos nossos diante do mar, né? Diante desse oceano, dessa imensidão, desse descontrole. Então, quando a gente olha pro emocional, quando a gente olha para esses aspectos psicológicos, a gente consegue entender melhor esse olhar global do surf, sabe? Que vai muito além. E quando a gente trabalha esse emocional, quando a gente olha para isso, a gente consegue potencializar a mulher dentro do surf e usar o surf, então, como ferramenta, porque o surf nos coloca diante de situações que a gente vive na vida, mas que são, assim, mais extremas, talvez, sabe? Onde as nossas emoções ficam mais à flor da pele, onde a gente sente mais, a gente tá mais sensível, né? No surf, você fala que fica mais... Tudo isso vem com mais força ou na vida? Depende, né? Depende da situação que a gente tá vivendo na vida. Mas eu diria que no surf é quase que todo mundo vai passar por uma situação extrema. Não extrema, assim, de um medo desesperador, mas assim, a gente vai estar passando por diversas emoções em uma queda, né? A gente vai estar ansioso antes da queda, a gente vai ficar ali vibrando e feliz por estar dentro do mar, daí daqui a pouco vem uma série que toma na cabeça, te dá um medo, ou às vezes tu se frustra porque não conseguiu fazer o que tu se propôs a fazer ali. Então as emoções, elas vêm e vão, os sentimentos vêm e vão durante o surf. Quando a gente consegue olhar com um olhar um pouco mais atento para isso, para essas situações, e a gente consegue fazer relações com a nossa vida, assim, ó, é muito gritante essa relação. Por exemplo, pessoas que ficam muito frustradas
frustradas por não conseguir, ou assim, tem muito medo do mar porque não tem controle, né, em cima do mar, não tem controle da prancha, não tem controle sobre nada ali, tá muito à mercê do ambiente. Geralmente essas pessoas também têm uma necessidade de controle na vida, se frustram quando não tem controle, têm medo de perder o controle, né? Então dá pra fazer vários paralelos olhando pro surf. Vocês, a proposta é colocar mesmo o surf, é óbvio que, né, a mulher chega até vocês com o interesse de saber surfar e tudo mais, mas vocês colocam o surf como um instrumento mesmo que para levar para a vida, assim, para... Sim. Porque é interessante isso que você acabou de falar, a quantidade realmente de emoções que acontecem numa única queda é como se tivesse condensado, sei lá, vários dias, vários meses, né, de processos que a gente passa na vida ali num espaço de tempo super curto. Então, seria mais ou menos essa lógica, assim, como se fosse uma amostra grátis da vida, assim, uma única queda, uma amostra grátis da vida. É mais ou menos isso. Sim, sim. E quando a gente não olha para isso, às vezes são essas questões que estão impedindo a gente de estar evoluindo no surf, de estar surfando mais, né, de estar pegando um mar mais desafiador. E quando a gente não olha para isso, às vezes a gente fica ali meio estagnado, né, se frustra. Então é muito importante a gente olhar. E às vezes, quando a gente dá esse clique no surf, nossa, não tô dropando nessa onda porque eu tenho medo de cair, sei lá, medo de errar, né? Às vezes a gente puxa o bico ali porque tá com medo de errar. Se a gente olha pra isso e consegue dar esse clique no surf, muitas vezes a gente consegue dar esse clique na vida também e levar, assim, ó, gera uma transformação na tua rotina, nas tuas vivências, nas tuas relações. É incrível, assim, incrível. Depois a gente pode trazer algumas histórias aqui, mas, assim, é gritante essa relação. Então, na verdade, eu até ia perguntar quais são as principais dificuldades, né, e demandas, na verdade, que vocês percebem entre as mulheres que vocês atraem para o projeto, né, que vocês atingem. Como é que, de repente, você já pode emendar aí essas história que a gente mais gosta de ouvir. Só acrescentando a Luna também, a gente, desde 2017, a gente vê alguns padrões repetindo, principalmente a questão de falta de medo. Mas o medo, né, depois a Luna pode me acrescentar, ele é diverso. Falta de medo, né? Não, muito medo. Muito medo, né? Excesso de medo. Mas por que nós, mulheres, temos medo, né? Aí vem a questão, porque a gente não confia que a gente dá conta. E por que a gente não confia de dar conta? Porque a gente não quer errar, ou seja, a gente precisa ser perfeito. Então, é uma questão também social. A mulher, ela exige um perfeccionismo tão grande que muitas vezes ela tem medo de errar, porque isso vai, de alguma forma, desestabilizar o que ela tem ali. E a gente vem com uma proposta também de que elas podem e devem aceitar o erro como uma forma boa, tranquila. Né? E isso eu vejo assim, em cada imersão, em cada treinamento que a gente faz, essa questão de a gente desconstruir, de a gente se divertir com o erro. Porque o surf, a gente vai errar 90% ou 99%. Isso também na vida. E o erro, ele faz parte da construção, nossa construção como indivíduo, isso também reflete no surf, né? E isso, eu acho que quando a gente aceita o erro, tudo fica mais leve. E o surf também fica mais leve. Sim. E a vida fica mais leve. A vida. Talvez seja o grande aprendizado que o ensinamento que o surf tem, assim, principalmente para as mulheres, que realmente, falando de mim, assim, pessoalmente, eu sou, isso que a Lê falou agora assim, definitivamente me descreve. É isso que acontece. Porque realmente é uma rigidez muito grande, a gente não pode deixar um questionamento, a gente não pode deixar um fio solto que alguém vai questionar porque você fala, putz, né, é todo um processo, você precisa se provar o tempo inteiro. Então, acho que a gente leva isso pro surf, que também é um ambiente, né, de uma super pressão, que a gente já sente que chega lá e não necessariamente vai ser bem recebida, né, e aí eu sinto que a força, né, do grupo faz toda a diferença também. Eu acabo tendo uma tendência a preferir os meus processos mais solitários, assim, de tentativa e erro, sabe? Só que eu acho sensacional, acho muito legal. Na verdade, não experimentei ainda e em qualquer momento vou encontrar um grupo aí, vou me testar nisso também, porque eu acho que, de certa forma, isso também o meu processo de aprendizado, a tentar fazer ele passar despercebido, diz muito respeito a essa vontade de não deixar perceber o que não se sabe, sabe? Então, acho que é bem interessante, né, esse processo todo.
De repente, até o participar do grupo já é um encarar um medo de deixar ser percebido, né? O problema, o defeito, ou a não habilidade, enfim, né? Muitas coisas. Sim. Fazendo essa relação, tem muitas mulheres que chegam nas nossas imersões com muita vergonha, né? Vergonha de se expor ali. Que a gente pode trazer essa relação com o erro, né? Porque no surf, também, pensando nesse ambiente masculino que tu trouxe, né, Carol? A gente precisa estar se provando ali, a gente precisa, teoricamente, né, entre aspas, se provar que a gente merece estar naquele lugar. Assim, uma crença bem inconsciente nossa, né? Não que isso seja verdade, mas às vezes a gente leva isso, carrega isso. Sim, então se a gente expõe que a gente está aprendendo, que a gente erra, né, que a gente está se desenvolvendo no surf, a gente está iniciando no surf, e expõe ainda para os outros, o que a gente sabe a gente está quebrando essa crença. E o grupo é legal porque a gente quebra isso juntas. Se fortalece nisso, sabe? A gente ganha força e se motiva pra... Não, tudo bem, a gente vai se expor, a gente vai errar, mas a gente vai errar juntas. E assim, fica muito mais leve o erro. Isso que a Alessandra trouxe antes, né? De que o erro fica muito mais leve quando a gente tá no grupo, assim. A gente vê que todo mundo erra, não é só a gente. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Só eu erro, só eu faço errado, só eu que faço isso. Mas não, a gente vê que é todo mundo. Que, na verdade, às vezes a gente se compara muito, né? Isso é uma outra coisa que perguntou ali de demandas, a comparação. A gente se compara muito e a gente compara o próprio surf, a gente compara nosso surf com o surf masculino, performance, agressivo, onde os homens às vezes já estão há 20, 30, 40 anos surfando, desde pequeno tiveram esse estímulo corporal, esse estímulo para o exercício físico que muitas mulheres não tiveram. Então a gente se compara com uma história totalmente diferente da nossa, uma experiência totalmente diferente da nossa. Daí a gente chega lá na nossa primeira aula de surf e a gente quer ser igual o cara que surfa há 50 anos e dá aéreo. Gente, é muito injusto isso com a gente, sabe? É muito injusto. Sim. E isso causa um sofrimento emocional, assim, uma dor mesmo interna, sabe? De que eu não sou boa o suficiente. Quem disse isso? Quem disse? E daí no grupo a gente vê que a gente é boa. Que a gente faz aquilo, a gente pode fazer. É muito interessante isso. Tudo isso acontece o quê? As pessoas voltam, elas têm mais de uma experiência ou acontece num único evento? Porque vocês fazem, tipo, eu não sei como é que vocês nomeiam, se são retiros, se são eventos, como é que... São alguns dias, né? Não sei quantos dias duram também. Então, conta aí como é que é a dinâmica mesmo, como é que rola. A gente faz imersões, né? Porque agora 2020 mudou mudou tudo. E esse ano a gente não vai fazer, a gente optou por não fazer, respeitar tudo que tá acontecendo, né? E daí a gente migrou pro online, mas daí eu já falo do online. Nas imersões, muitas meninas têm uma experiência só, de vários dias ali com a gente, tem essa imersão realmente, a imersão no surf e imersão em si a partir do surf, e muitas delas voltam, já várias meninas voltaram, assim, de querer mais, porque a cada vez que tu vai surfar com outro grupo diferente, tem vivências diferentes, experiências diferentes, conhece um pouco mais de ti, tu se desenvolve mais, tu encara aspectos diferentes da tua experiência, né? Então, tem os dois grupos, né? Tem meninas que voltam, tem meninas que fazem uma experiência só, mas o feedback sempre é positivo. E daí agora no online, né, a gente tá trazendo a Ela Surf pro mundo digital, a gente pretende trazer mais isso, assim, de um acompanhamento, de poder estar se desenvolvendo sempre, né? Não necessariamente um evento ali pontual. Isso vai ser também, vai seguir, vai continuar, mas de ter essa constância, de poder dar um passo junto ali, um passo por dia, junto com o grupo. Essa é a nossa ideia pro online. E essas imersões, elas duram, né? Quando vocês voltarem a fazer e quando vocês faziam, quantos dias elas dura esse processo todo? 3 ou 4 dias, depende do feriado. É sempre em feriado, pra galera poder... Quando é feriado, geralmente dá 4 dias. Às vezes não é em feriado, daí a gente faz 3 dias. Faz final de semana. E vocês, é mais a galera de Florianópolis ou vem gente de fora pra fazer também? Como é que acontece? A maioria, porque incrível que pareça, é de fora. É mesmo? Sim. Principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e tem um Porto Alegre também. Poucas pessoas são de Floripa. E aqui vocês atribuem, assim, esse movimento, a pessoa ir viajar para fazer o
Eu acho que justamente isso, de sair da sua zona ali de conforto, conhecer novas praias, fazer tipo uma surf trip, né? Sim. Então, de poder conhecer outros lugares. Floripa também tem muito disso, né? Floripa é o sonho de muita gente. Então, querer conhecer Florianópolis e querer já conhecer Florianópolis jogando no surf com outras mulheres, né? Acho que por isso, assim. Tem várias meninas também de Floripa, mas geralmente é de fora, realmente. E são sempre mulheres iniciantes, bem iniciantes, que nunca surfaram, ou tem gente que já surfa, ou já surfa até há um bom tempo e vem para essas experiências também? Como é que é o perfil, nosso assim, público, da galera? Então, nosso público principal, assim, o perfil maior é de iniciantes. Ou que nunca surfaram, ou que já fizeram algumas aulinhas, mas ainda estão ali no pranchão, ou numa fan, né, assim, começando, se desenvolvendo. A gente já teve experiências de mulheres que já surfavam há mais tempo, que já estavam querendo se experimentar em manobras, né, pegar parede, mas porque também é legal, porque já que o nosso foco é a questão do desenvolvimento pessoal, dá super para fazer a relação, né? Mas o público em geral são mulheres que estão iniciando mesmo, assim, acho que são as que mais buscam. Maioria. Talvez por ter eu atribuo isso porque para esse início se tornar um pouco mais fácil, talvez, né? De ter esse apoio, ter essa segurança, ter essa força de um grupo de outras mulheres para começar nesse esporte. Acho que seria mais por isso. E quando a gente está surfando já há mais tempo, a gente já tem um pouco mais de autonomia e acaba ficando... O surf é um esporte solitário, né? Sim. Então, talvez seja por isso. Sobre a metodologia, vocês desenvolveram uma metodologia própria. Eu queria saber que especialidades isso envolve e como que vocês desenvolveram isso, assim, se foi na tentativa, se foi nos testes, como é que isso aconteceu? A gente tem uma metodologia de trabalho, né, com as meninas, principalmente nas imersões. Agora a gente está adaptando a metodologia para o virtual. A metodologia ela é baseada nas nossas práticas pessoais, nas nossas formações, né? Por exemplo, psicologia, aromaterapia, yoga, coach. Tem várias práticas que englobam vários olhares, né? E a gente juntou vários olhares e construiu algo novo baseado no surf, né? Na experiência do surf. E essa construção, ela veio a partir da nossa experiência com elas, né? A partir dos eventos, a gente foi, olha só, isso aqui daria para trazer para cá, né, vai fazendo as relações, prática com os conhecimentos teóricos, foi fazendo essa relação e foi construindo e vai aprimorando, né? A gente está sempre aprimorando. O que envolve essa metodologia? Tem a parte física, tem yoga, quais são as atividades exatamente que formam essa metodologia? A gente engloba, assim, alguns aspectos, né, grandes grupos, assim. Então, a parte física e técnica do surf, porque sem isso a gente não surfa, e sem o surf a gente não consegue usar o surf como ferramenta de desenvolvimento, né? Então a gente precisa aprender a surfar, o movimento ali. Então a gente tem essa parte física e técnica, foca bastante na parte emocional e de preparação, né? Tanto de preparação quanto após a prática, de ter esse retorno e esse olhar para como tu se sentiu, que crenças que tu teve, que pensamentos que tu teve ali, o que aconteceu, o que se movimentou dentro das tuas águas internas ali, como que teu corpo estava, porque essa relação emoção e corpo é super possível de fazer, né? O nosso corpo nos diz muito, muito de como estão as coisas acontecendo na nossa vida. É só olhar para o corpo, então fazer essa relação. É realmente um olhar integral de todos os aspectos. A gente tenta estar sempre trançando essa teia. E eu acho que talvez esse olhar integral, como a Lê falou no início, vem muito da psicologia, né? A minha formação de psicologia, eu estava sempre olhando para o integral, né? Saúde integral, olhar todos os aspectos, olhar para o global, de forma mais sistêmica. Então, acabou que a gente trouxe isso para ela. Então, a gente olha para tudo: físico, técnico, emocional, mental, isso do social, né? Do grupo, das dinâmicas de grupo. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, Ali. Acho que seria basicamente por aí, né? Quais são as profissionais que estão envolvidas, as disciplinas profissionais aí? A gente tem aqui uma futura engenheira, então eu imagino que, tô supondo aqui, né? Me corrijam. Que você fica mais no negócio mesmo, assim, né? A parte mais prática, funcional da coisa, da roda continuar girando. A Luna, você é psicóloga, então fica também nesse... E quem mais trabalha? Quem mais... quais são as outras profissionais envolvidas? Nesse momento...
Só complementando a Luna, a gente sempre trabalha com 2 mulheres por evento. Nunca uma mulher, né? Eu digo 2 mulheres na equipe. Fora, na equipe interna. Fora as professoras de surf, professora de yoga, que estão prestando serviço. Essas duas mulheres que acompanham, elas acompanham desde o primeiro dia até o último dia. É um acompanhamento diário. O tempo todo. No caso, o tempo todo. No caso, é uma líder que a gente fala, né? E uma auxiliar dessa líder. Normalmente, eu, como sou uma engenheira e não tenho essa formação psicológica, eu sempre fico na parte auxiliar, né? Organizando hotel, negociando, fazendo toda a parte logística. Uhum. E a aluna, normalmente, fica nessa parte de coordenar o grupo, de olhar, de cuidar, de acolher. Sim, isso também veio da psicologia, porque na psicologia a gente tem alguns olhares, principalmente para o grupo de coterapia, né? Que são 2 pessoas que coordenam um grupo também para ter visões diferentes de tudo aquilo que está acontecendo, né? Uma está atenta, de repente eu estou atenta a uma, a Alessandra está atenta a outra pessoa ali, e construindo isso em conjunto, a carga também emocional, né? Dividir um pouco dessa carga, fica mais fácil de coordenar o grupo. E daí, para além da líder e dessas 2 líderes, né, que atuam diretamente nas imersões, a gente tem as professoras de surf, né, nossas parceiras. Agora a gente está com a Mari também, que é nossa parceira, que ela trabalha com uma metodologia de treinamento conectado, que é de tipo um treinamento funcional focado bem legal para o surf, assim, realmente trabalha conexão, e tem tudo a ver com o nosso trabalho, que a gente trabalha conexão, né, essa integralidade, conecta tudo. Tem a Gabi, que também às vezes está como líder, e ela é professora de yoga, então ela dá as práticas de yoga, de respiração, meditação, tudo isso é com ela. E agora a gente está em 3, né? Antes a gente tinha 7 mulheres, mas a vida vai mudando, as coisas vão acontecendo. Agora nós estamos em 3, então são essas as práticas. Eu sou aromaterapeuta também, então às vezes eu trago a aromaterapia para as imersões, para as práticas, que é também um instrumento bem potente para a gente estar se conhecendo e acessando algumas emoções de forma mais sensorial. Legal. E então, em resumo, vocês são 3 integralmente dentro do projeto, e aí vocês trazem reforço. Quando rolam os eventos, vocês trazem essas profissionais adicionais aí com suas especialidades, é isso, né? E voltando um pouquinho para o perfil das mulheres, que eu achei bem interessante esse negócio de reunir mulheres de diferentes lugares, né, do país. Vocês percebem diferenças em comportamento em relação a regiões, assim, tipo, ou dificuldades que vêm, que mulheres de um tal estado trazem uma provável dificuldade mais para o lado do medo, para o outro lado mais para a autocobrança, enfim, existe essa percepção? Vocês conseguem fazer essa distinção ou não? Assim, todas as mulheres vêm com a mesma demanda? Eu acho que tem uma demanda comum, mas talvez pensando em localidade mais relacionado com o estilo de vida que a pessoa vive, né? Por exemplo, São Paulo é um estilo de vida muito corrido, muito estressante, ou às vezes a mulher mora mais no interior, não tem tanto contato com o mar, então o medo talvez se fica um pouco maior, né? Acho que tem isso do estilo de vida e do contato com o mar. Já, por exemplo, pessoas que moram em Floripa, que vivem em Floripa, já tem esse contato com o mar muito grande, né? De repente, às vezes, tem uma abertura maior para práticas mais alternativas, né? Que é da cultura de Florianópolis. Então, acho que é mais cultural, assim, da localidade. Legal, interessante isso. E como é que é trabalhar, assim, para vocês, a troca que há entre essas mulheres? Porque eu não sei em média, quantas mulheres por imersão, assim, tem um limite ou não? Sim, a gente trabalha com um limite de vagas, porque para a gente realmente poder dar qualidade e atenção para cada uma, assim, de forma mais personalizada, de um cuidado mais direto, assim. Uma média, 8 mulheres, né? Uma média que a gente consegue trabalhar bem. Às vezes tem mais, às vezes tem menos, né? Depende do dia, da data, do lugar. No Rosa bomba muito. As imersões do Rosa bombam. Legal. E essa troca que acontece entre vocês, porque realmente se é um grupo menor, né, é legal isso. É um grupo, mas é um grupo que não se perde, assim, né, porque é um grupo muito grande e também fica disperso, né, então eu imagino que tem uma troca muito grande também para vocês, assim, o que vocês trazem dessas imersões. Queria saber como é que fica essa experiência pessoal de vocês
Nossa, eu sou suspeita a falar, né? Eu falo que a ela foi uma portinha que se abriu para mim. É uma lei lá em 2017 e é uma lei outra agora em 2020. E é muito doido, porque como é potente a força da mulher, sabe? Como isso gera transformações, porque por mais que eu tô lá trabalhando, né, não recebendo, né, só o fato de eu estar lá escutando as histórias delas, eu também me vejo nas histórias delas. Uhum. E isso me traz uma certa transformação, um olhar mais para dentro. Então, como a Luna falou, é um trabalho em grupo. Ninguém sai ali como entrou. E eu nunca vou sair como eu entrei. Então, assim, por mais que ainda a gente está construindo a empresa, iniciar uma empresa não é fácil. Iniciar uma empresa do surf e com mulheres é muito mais difícil, desafiador, tem muitas coisas ainda para acontecer, mas o fato de eu saber que vai gerar uma transformação e eu vou ter outras formas de contribuição, me faz eu ficar. E isso vale muito a pena, né? E acredito também a Luna, a Gabi, a gente está até agora nesse papel, porque a gente acredita nessa transformação e acredita também na empresa. Para mim também. E para além de uma transformação de pessoal, né, a cada imersão, a cada encontro que a gente faz, eu vejo também uma transformação no meu surf. A minha forma de me relacionar com o meu próprio surf muda a cada vez, a cada história que elas compartilham, a cada sucesso, a cada conquista que elas têm. Assim, é muito legal, Carol, sério. Tu tem que vir participar um dia com a gente, porque não é só as mulheres que estão no grupo ali como participantes que se transformam e que aprendem, né? A gente aprende muito com elas. Eu até estava comentando hoje sobre isso, assim, de o quanto que esse treinamento, por exemplo, que a gente está fazendo online, as imersões, elas me auxiliaram a eu crescer pessoalmente no meu surf como profissional. A gente chora junto com elas, a gente sorri junto com elas, a gente vibra junto com elas, assim, realmente a gente forma uma irmandade. Eu acho que essa potência, essa força que a Ali falou, tem muito a ver com isso, assim, sabe? A gente nunca nos vimos na vida, cada uma de um canto do Brasil, e a gente chega lá e o surf traz um pouco disso também. Claro que o nosso trabalho potencializa isso, mas parece que a gente é melhores amigas, se conhece há anos, né, Ali? Assim, de realmente criar um vínculo com elas, uma conexão e vibrar e se emocionar. E a gente, como profissional, aprende muito com isso, né? E cresce muito com isso pessoalmente para trazer para os próximos eventos. Então, é sempre uma escada para cima, é sempre crescendo. Legal. E o mais legal é que essa transformação não fica só com a gente, quem participou, mas com as pessoas que estão ao redor também dessas pessoas, das participantes. A gente tem histórias muito legais, né? De mulheres incríveis que impactaram a vida da família, das pessoas ao redor. A Luna até, inclusive, pode contar, né? Do Rosa. Sim. E falando, só antes de entrar na questão do Rosa, isso que a Ali falou me lembrou uma das participantes que já está no segundo encontro, no segundo evento com a gente já. E no primeiro evento, ela se doou muito pro evento, ela se entregou, ela chorava bastante, se emocionou muito, se conectou muito com a história dela. Daí a Ale foi surfar um dia na Barra, acho que foi na Barra, né, Ali? E encontrou ela, e daí o relato dela foi de que a vida dela, aquela imersão, aquela experiência no surf, proporcionou para ela, inclusive, uma melhora e uma transformação na relação dela com o filho dela. Justamente porque isso que a gente entende, né? De que nas relações existe uma corresponsabilidade, não existe só o outro, não existe só eu. Em qualquer relação, não necessariamente nas relações amorosas só aqui, né? Em qualquer relação. E quando a gente muda um pouquinho da gente, a gente transforma aquela relação, né? Quando a gente traz mais confiança para nossa vivência, a gente traz mais confiança para aquela relação, a pessoa confia mais na gente, né? E assim vai. E daí foi muito lindo quando ela trouxe esse relato e a Ale depois contou pra gente assim, nossa, ela falou assim, que mudou até minha relação com meu filho, eu fiquei muito feliz, né? E assim, cara, isso me dá um amor, assim, sabe? Uma alegria no coração e eu até me emociono porque isso que é o que a gente quer, sabe? Com a Ela Surf. Sim. É realmente utilizar o surf como um processo de transformação na vida de cada mulher que chegar pra gente. Às vezes a transformação é maior, às vezes a transformação é menor, mas como a Alessandra falou, não existe a possibilidade
da gente chegar no mesmo evento e sair do mesmo evento sendo a mesma pessoa. A gente sempre sai transformado. E todas elas continuam surfando depois? Tem gente que vai para a imersão, tem aquela experiência e depois não consegue continuar? Como é que vocês sentem isso? Tem gente que vai... Não é a maioria realmente segue, né? Mas tem gente que quer uma experiência no surf, né? Às vezes tem aquele sonho de subir na prancha e quer se experimentar, não necessariamente é picada pelo mosquitinho, né? E às vezes também não tem muita oportunidade na rotina, na cidade, para estar continuando no surf, mas se dá a oportunidade de vivenciar essa experiência. E essa história do Rosa? Conta aí. Então, essa história do Rosa foi uma história bem marcante pra gente, que foi assim... eu vou chorar daqui a pouco. Foi muito marcante. Foi muito marcante, assim, foi uma história muito potente. Uma mulher que chegou e ela tinha crises de pânico, tinha bastante medo, assim, vários medos na vida, de fobias, assim, e ela tinha muito medo do mar. Muito medo do mar, ela não entrava no mar, não entrava sozinha. E daí no primeiro dia de surf que a gente teve, ela entrou, ela foi assim, se desafiou, ela foi se jogar no mar lá, foi entrar, travou, paralisou, assim, de realmente um sintoma do pânico, né, da ansiedade e tal, do medo de travar. Ela travava, assim, ela tremia. A Ali que fez esse primeiro socorros com ela, né, assim, dá pra contar depois como é que foi. E ela tremia, ela paralisada, assim. Daí a gente foi lá conversar com ela. Vamos devagar, né? Vamos por partes. Isso faz parte da nossa metodologia também, de ir passo a passo, ir por partes, não se apressar, né? Porque cada uma tem um caminhar diferente, então a gente tem que respeitar esses processos. Daí a gente fez um trabalho com ela de aquatização, assim, porque ela nunca tinha colocado o rosto na água do mar. Nunca, assim, tinha mergulhado o rosto. Então teve todo um trabalho dela se sentir mais conectada com o mar, né? Conhecer um pouco mais do ambiente, se sentir mais confortável dentro do mar. A gente ficou no rasinho ali enquanto todo mundo, mais de 1 hora, 2 horas, sei lá, né? A água gelada, Carol, gelada, assim, ó, gelada, que não dava pra sentir o pé, nem a mão, nem nada. E ela tava tão desconectada no início do corpo dela, né? Ela nem sentiu frio, ela estava assim, realmente trancada. Daí a gente foi devagarzinho, ela mergulhou, no primeiro dia ela mergulhou, ela aprendeu a soltar a bolinha pelo nariz, mergulhou, colocou o rosto embaixo d'água, ficou alguns segundos embaixo d'água, sentiu a onda passando. Depois ela relatou, assim, a sensação de sentir a onda passando por cima dela. Uma coisa, assim, que nunca tinha sentido e que foi, assim, de uma experiência incrível para ela, né? E assim, gente, só por isso já valeu, sabe? Já valia. Ela mais do que qualquer uma que aprendeu a surfar, que ficou em pé, que aprendeu a dropar. Olha a conquista que ela teve. E daí, isso foi no primeiro dia. No primeiro dia ela não chegou a usar a prancha. Daí no segundo dia ela já estava assim, mais confiante, né? Não, eu vou pra prancha. Pegou lá o soft. Daí eu fiquei com ela o tempo inteiro, abraçada na prancha, assim, agarrada nela. Eu tava ali com ela, realmente, assim, a gente era uma equipe ali. E daí eu fiquei ali com ela no rasinho, muito tempo, né, segurando ela ali, ela sentindo as ondas passarem pela cabeça dela, que era uma coisa que era muito desafiadora e muito angustiante pra ela, né? E assim foi, a gente ficou lá. E daí, em um momento, no final, na finaleira, assim, no momento, eu falei, vou te soltar, tá? Eu vou te jogar na onda. Só vai, respira, faz tudo que a gente já passou aqui, tudo que a gente já conversou, já aprendeu. Coloca isso em prática agora, eu vou te soltar. Vou te jogar na primeira onda. Eu acho que a gente tem o registro, inclusive, dessa primeira onda. Sim. E, cara, a hora que ela foi... Ela, assim, o olho dela vidrado, assim, de medo, de apavoro, mas, ao mesmo tempo, assim, de uma vibração, de uma conquista. Cara, eu consegui! E foi, assim, alguns segundos, que pra mim foram muitos segundos, assim, eu só vi ela em câmera lenta ainda, assim, na minha visão, ela indo em câmera lenta. Daí ela chegou lá no final, travou assim, eu fui lá buscar ela, levantou, e eu achando que ela ia estar desesperada, assim, né? Não quero mais. Ela assim, vamos, eu quero mais uma. E assim foi. E ela ficou ali, e ela só deitada na prancha, em cima do softboard, no rasinho. Mas assim, pra mim foi uma experiência marcante, de assim, pra mim, qualquer uma que subiu na prancha, qualquer uma que foi pro outside, não necessariamente teve uma conquista tão grande quanto dela, de se jogar, se desafiar no mar,
sabe? De isso experimentar em um novo lugar. É muito legal, na verdade, quando você fala dela falando da sensação de sentir a onda passar por ela e tal. Às vezes você para e pensa, né? Você vai e você tá já no automático em tantas etapas do processo de surfar que você aproveita muito errado, né? Tipo, você aproveita o mínimo, que é aqueles segundos que você tá tão focado em conseguir fazer, né? E, na verdade, tem todo esse trajeto que é muito legal isso, porque realmente eu fiquei me perguntando qual é essa sensação, assim, porque provavelmente eu passo por ela direto, assim, eu já ignorei essa sensação. E é muito legal pensar em tentar retomar observar todo o trajeto, né? Todo o caminho que você passa, desde antes de entrar chegar, pisar na areia até realmente pegar uma onda, né? É muito legal, muito interessante. Sim. Porque isso que é surfar, né, Carol? É isso que é surfar. Surfar é toda a experiência, não é só aqueles microsegundos que tu fica em pé na prancha. Sim. Exatamente. A gente sempre prega isso, que o surf, ele é individual. Ele precisa ser individual. Então, o meu surf é diferente que o surf da Luna, que é diferente que o surf da Carol. E tá tudo bem. A gente precisa ter essa sensibilidade, esse autoconhecimento de o que é bom pra mim, o que faz sentido pra mim. Porque daí vem uma coisa de eu ter o meu próprio surf, a minha identidade. Isso é muito bom, porque eu posso aperfeiçoar da minha maneira. Isso não vem uma cobrança, né? Que a gente precisa ser um surf padrão. Sim, o surf comercial, né? Comercial. Eu digo ilusório. Nesse momento, eu acho que as mulheres, elas estão... Cada vez mais a gente está vendo mulheres entrando no surf, né? Não necessariamente no surf profissional, nesse surf comercial, mas entrando, se jogando no surf. E a gente está no momento da história do surf que eu acho que a gente tem a oportunidade de escrever o nosso próprio caminho como mulheres e formar e construir o nosso surf. Porque a gente está baseada numa história de surf que já foi, né? E que é muito masculina. Então a gente pode construir o surf que a gente quiser. A gente tem essa oportunidade, sabe? Eu tenho a teoria que os próprios movimentos, né? Na verdade, de repente existe um surf que o corpo da mulher pode, um caminho de surf, de movimento mesmo, que ainda não foi encontrado justamente porque, né, o desenvolvimento dele é recente, não é, né, o desenvolvimento de fato é recente, tipo, ok, né, as mulheres estavam lá, elas sempre tiveram, mas eu acredito também que existe todo um caminho e uma forma de fazer que ainda não é totalmente conhecida, sabe? Porque eu acredito que o corpo da mulher pode fazer coisas que o corpo do homem talvez não consiga, entendeu? Que não foi o caminho do corpo masculino, sabe? Sim. Acho bem legal, eu concordo com isso. Agora, pra gente... E que não é ruim e não é errado estar surfando da maneira tradicional, convencional. Não, claro. Mas como a Alessandra falou, não é pra todo mundo que faz sentido esse surf, né? Sim. Então ver se faz sentido, experimentar, ver se faz sentido pra ti. Porque a gente fala, surf é pra todos. Surf é pra todo mundo. Mas não necessariamente é esse surf que é pra todos, né? Talvez pra cada um é um tipo de surf, um surf diferente. Exatamente. Mas é pra todo mundo. Sim, muito legal. Eu tenho uma última pergunta para vocês duas, que é saber a opinião pessoal mesmo de cada uma. Surfar é uma atividade mais física, mais psicológica, mais emocional? Qual é o que pesa mais na visão de vocês? Tudo. É conectado, é integral. Eu acho que tem momentos que é mais físico, tem momentos que é mais emocional, tem momentos que é mais mental. Mas é mais porque a gente está levando consciência para isso. Porque a todo momento... Se tu tá remando e tu tá levando a tua atenção pra tua remada, pros teus braços, é físico. Mas se durante a remada tu tá prestando atenção no que tu tá pensando, é mental. Ou como tu tá sentindo, ou como tu tá respirando. Então é muito do foco de atenção. Talvez seja isso também que a gente trabalha, porque a gente tenta trazer o foco da atenção pra dentro, né? Também pro corpo, mas não só. O que tu acha, Ali? Eu acho assim, ó. Experiência própria, eu busco esse equilíbrio, mas eu pessoalmente não consigo. Muitas vezes eu tô muito no físico e esqueço do emocional, muitas vezes tô no emocional e esqueço do físico. Então acho que não chegar ao equilíbrio, que eu acho que é difícil, mas impossível. Mas tentar chegar até esse equilíbrio. E eu acho que também não se cobrar tanto, né? Porque às vezes, e tudo bem se a gente não tá tão preparada aquele dia para remar loucamente, mas a gente tá boa emocionalmente, tudo bem, sabe? Eu acho que é ter
tentar manter esse equilíbrio. De não esquecer, né? Não esquecer uma parte que é importante. Mas assim, é impossível a gente estar levando atenção para tudo ao mesmo tempo. A gente tem que dar focos, né? Trazer focos. Às vezes eu foco aqui, às vezes eu foco ali, mas não esquecer alguma parte, porque se a gente esquece das nossas emoções, a gente está esquecendo de uma parte da gente, né? E no surf também, na nossa vida, qualquer experiência que a gente tem. Se a gente esquece do nosso corpo, a gente está esquecendo de uma parte muito importante da gente. Então é tentar trazer esse olhar global de equilíbrio, mas de pouquinho em pouquinho, né? Não tudo ao mesmo tempo, porque tudo ao mesmo tempo também fica difícil. O ideal seria esse equilíbrio, né? Óbvio que equilíbrio em qualquer atividade na vida a tentativa que a gente está tendo o tempo todo e que raramente consegue, né? Eu tendo a achar que o surf, assim como muitas coisas, mas o surf, ele acaba predominando muito no resultado, né, do que você faz ali mesmo, o emocional, justamente porque talvez o emocional vai definir o quanto você vai conseguir equilibrar, né, tua condição ali naquele momento, assim, por ser um ambiente tão instável e tudo mais, né, você tem que estar emocionalmente, inclusive para usar o teu físico, né, eu acho, tipo... Mas enfim, essa é minha... E eu acho essa uma questão, tipo... A questão sem resposta, sabe? E que realmente... Eu adoro falar nela, mas não acho que existe uma resposta definida, assim, pronta pra tudo, sabe? Mas faz sentido, Carol. Eu acho que é bem isso, assim. O nosso emocional, ele regula... A forma como a gente sente, a forma como a gente entende o que a gente sente, regula a nossa vida, né? Regula as nossas experiências. E talvez seja por aí, assim, o nosso emocional, ele traz um resultado ou outro, né? Pensando em resultado, mas ele é esquecido. E sabe, e agora me veio uma reflexão, assim, talvez ele seja esquecido porque o surf é muito masculino. E na cultura masculina prevalecente aí, o emocional é esquecido, né? Então o surf acaba que o emocional é esquecido. E é performance, é resultado, é manobra, é agressividade, lá. Tá, e aí? Onde está você? Né? Onde está a tua felicidade, a tua tristeza, os teus medos? Os homens não acessam isso. E talvez a gente esteja mudando um pouco essa forma de pensar o surf e pensar outras experiências e trazer o emocional como algo importante. Eu vejo que, porque nós mulheres, em geral, temos mais abertura para isso também, né? A gente se conecta um pouco mais com isso. E a gente entrando nesse mundo, a gente entrando no surf, talvez a gente esteja também trazendo esse nosso olhar para dentro do surf e colocando isso, valorizando isso, né? Colocando algo como importante. Provavelmente tornando também, né, para os caras que se interessam, e isso é uma coisa bem legal, porque eu achei que só mulheres iam ouvir esse podcast, mas não, tem muitos homens que ouvem. E então, né, os caras querem saber, eles também se interessam pela nosso olhar das coisas e tal. E eu realmente acho que tem homens que estão muito abertos a isso e interessados nessa forma mais... Não sei qual é a palavra certa, mais leve. Não sei se é mais leve também, porque a gente se cobra pra caramba e... Não sei. Essa outra forma. Sim. Que é, né, da mulher Super. A integralidade de forma mais fácil, trazer o sentimento, né, mais... Sem a pressão do não pode e tal, que é o que sofre também os homens, né, o que sofrem eles. Talvez eles não tivessem abertura para olhar para isso antes, né? E agora eles encontraram esse espacinho para ir para esse lugar que eles queriam e não tinham espaço antes. Homens, trabalhem seu emocional, hein? Já que a gente tá falando com homens também. Olhem para suas emoções. Eu tendo a achar que os caras que estão ouvindo isso, eles já estão nesse processo aí, estão nesse caminho. Bom, então, queria agradecer vocês por essa conversa, que é... Cada conversa que eu tenho aqui também é uma grande experiência para mim. Muito obrigada, Lê. Muito obrigada, Luna. Imagina. A gente que agradece a oportunidade também. Existem muitos grupos de mulheres reunidas através do Surf Brasil afora. E ao longo dos meses eu pretendo trazer mais conversas como essa para entender como as diferenças do país também refletem nas diferenças dinâmicas desses vários grupos. Hoje eu fico por aqui e semana que vem tem mais. Um beijo, tchau. Tchau, gente!